Nós estamos começando em Confidências de hoje, na Casa dos Contos, onde se separava o Quinto do Ouro na época da Inconfidência e onde morreu o poeta inconfidente Cláudio Manuel da Costa. Então vamos conversar com Joelzito Araújo, cineasta mineiro como eu. Joelzito, como é que começou a sua vida como cineasta? Assim, quando é que você se percebeu ou pensou que você algum dia iria se dedicar a fazer filmes? Olha, eu não sei exatamente esse ponto, eu só sei o início da minha paixão com o cinema. Eu, quando morava em Nanuque, aquele período era um período muito distinto de hoje, né? Muito diferente de hoje. Nanuque tinha 3 salas de cinema. E uma dessas salas de cinema passava muito filme de arte. Eu, por exemplo, com 13 anos de idade, eu vi Blow Up, do Antonioni. Eu vi Os Boas-Vidas, do Fellini. Né? Eu vi A Primeira Noite de um Homem. Né? Além de ver 007, Massiste, Django, essas coisas todas. Então, eu era muito apaixonado por cinema. Eu ia no cinema todos os dias, porque eram 3 cinemas, e naquele período os filmes não ficavam uma semana em cartaz. Até muito mais parecido com hoje. Cada dia da semana tinha um filme diferente. E aí, um dia, muito tempo depois, eu chego na casa do meu pai, quando eu tinha uns 30 anos de idade. Aí meu pai fala: seus irmãos descobriram um diário seu de quando você era adolescente. Eu fiquei com medo dessa... O que eu revelava nesse diário? Eu nem lembrava mais que eu tinha um diário. Aí eles me entregaram o diário, eu fui ver aquele diário, e meu diário não tinha nenhuma revelação pessoal, nenhuma história das angústias que eu passei na adolescência. Era assim: ontem eu fui ver tal filme, aí um pequeno comentário sobre o filme. Era o meu registro dos filmes que eu via. Então, desde muito cedo, eu tive essa paixão por cinema. Quando eu vim para BH e entrei na faculdade, eu fiz psicologia na FUMEC, na minha graduação. Eu fiz antes, ainda em dúvida sobre o que eu ia fazer, eu fui fazer um teste vocacional. E o teste vocacional me decepcionou, porque, na verdade, eu queria que o teste apontasse que eu desejava fazer arquitetura. Você queria respostas, você não queria perguntas. Que confirmasse o meu desejo por arquitetura. Né? E o teste vocacional, a primeira indicação foi comunicação. Eu achei uma piada aquilo. Né? A segunda foi psicologia e a terceira, eu acho que eu manobrei um pouco naquela coisa, foi arquitetura. Eu tenho muita paixão por arquitetura, sabe? Mas a comunicação surgiu mesmo como um erro do teste. Né? Mas até o final da minha graduação, eu já era muito ativista no movimento cineclubista mineiro. Eu tinha montado, junto com outra pessoa, o cineclube da minha faculdade. Montamos um circuito operário na região do Barreiro, em Belo Horizonte, na cidade industrial do Barreiro. Enfim, então minha paixão foi muito assim, mas eu via cinema como uma coisa muito distante. Embora nunca tenha pensado de entrar no cinema como ator, o desejo de cinema estava latente, né? Após a minha graduação é que eu senti a possibilidade de fazer cinema. Principalmente quando surgiu o barateamento dos equipamentos de cinema, as câmeras VHS, que eram, enfim, olhando essas câmeras que estão aqui hoje, é uma piada em relação ao que era naquele período. Né? Então isso trouxe o VHS, né? E a gente era muito profissional no VHS naquele período, né? Trouxe o primeiro exercício, além do Super 8, trouxe o primeiro exercício da possibilidade de fazer um cinema documental, depois veio a ficção. Que ótimo. Joel, como é que foi isso, sair de Nanuque, da poesia da cidade do interior de Minas, para São Paulo, depois para o Texas e para o Rio de Janeiro? Pois é, eu acho que eu tenho um pouco do espírito do meu pai, que era motorista de caminhão, e ele
presenteava, se eu tirasse boas notas no colégio, ele me presenteava com a possibilidade de viajar com ele nas férias. Eu conheci muito o Brasil, viajando numa boleia de caminhão com meu pai, conversando com ele. Enfim, eu tomei com ele o gosto de viajar. E hoje eu adoro viajar, eu sou facinho para viajar. Quando me convidam para um país que eu nunca fui, mesmo me pagando um pouquinho assim, eu vou mais pela chance de conhecer aquele país, né? Então, naquele período meu desde Nanuque, eu tive a chance de ter algumas pessoas que me orientaram. Assim, hoje eu percebo que eu tive uma boa formação intelectual para aquele contexto, né? Com 16 anos eu já tinha lido todos os poetas brasileiros, né? Além de Fernando Pessoa. Eu já era encantado por ficção científica, então 2001, Odisseia no Espaço, do Kubrick, me chamou a atenção para a ficção científica. A partir dali, amo esse filme. Eu comecei a ler tudo de Arthur C. Clarke, eu li toda a obra de Arthur C. Clarke, né? Com 19 anos eu já tinha lido Senhor dos Anéis, já era apaixonado pela obra do Tolkien. Enfim, então eu fui muito precoce em relação àquilo que eu acho que primeiro veio da angústia da separação dos meus pais, da angústia de ver o mundo da minha mãe, né? O contexto racial de uma mulher negra, essa coisa toda, e eu afogava essa angústia nas leituras, né? E isso acabou me dando uma boa formação, uma formação mais destacada em relação à maioria daquelas pessoas que viviam... Que serviu como uma base importante para o seu trabalho como cineasta. Muito importante, né? Então, e aí também me deu um profundo desejo de conhecer o mundo e viver outras culturas. Eu acabo sendo, hoje... Quer dizer, você é muito o que você deseja para si mesmo, né? O que cada uma pessoa é na vida... né? Ela às vezes você tende a culpar os outros, mas você tem que olhar para ver aonde você está desejando e desenhando o seu futuro nas suas intenções, né? Como é que você se percebeu, assim, enquanto ativista e cineasta ao mesmo tempo? Porque você é um grande ativista pela causa dos negros, né? Então, como é que foi esse casamento aí? Esse casamento foi um casamento não planejado, né? Esse casamento é o seguinte: primeiro veio de um resgate da minha mãe. Quando meus pais se separaram, eu tinha 6 anos de idade. Eu fui criado pelos meus avós paternos, pela família do meu pai, que tinha mais condições econômicas e de me dar alguma educação. E minha mãe foi viver uma vida... Minha mãe, depois da separação, foi empregada doméstica, foi lavadeira, foi operária de fábrica, etc, etc. E na adolescência aconteceu uma coisa que foi muito... Uma atitude minha que me causou muita dor em mim mesmo, e eu acho que a superação disso foi positiva. Minha mãe morava na periferia de Nanuque e meu pai morava no centro. E eu estudava no Colégio Santo Antônio. E eu tinha vergonha de mostrar aquela mãe negra que era lavadeira, empregada doméstica na periferia. Eu tinha vergonha de andar de mãos dadas com aquela mãe. E em um determinado momento eu tive consciência disso, né? Eu passei a ter vergonha de mim mesmo, não de vergonha dos outros. Essa coisa me provocou naturalmente uma consciência racial. Num esforço meu de resgatar aquela mãe. Logo que eu me formei, eu me tornei arrimo de família, e eu sou arrimo até hoje, com muito prazer. Enfim, uma das conquistas da minha vida é de ter comprado um apartamento para ela, de ajudar na vida dela hoje. Hoje ela é uma pessoa, uma velhinha divertidíssima, assim, uma galinhona, assim, adora os filhos por perto e super brincalhona, sabe? Esse trauma dessa vida do passado está longe para ela, né? Mas, enfim, isso provocou em mim uma postura assim distinta, uma reação àquilo que tentaram construir em mim, o contexto
racial e cultural brasileiro. Provocou em mim o desejo de ser negro, o desejo de ser da família da minha mãe. Inclusive muitos... Uma afirmação da sua Uma origem, afirmação da minha origem. E até a família do meu pai, depois que eu me tornei famoso, não, você nem usa o Almeida, você só usa o Araújo, da sua mãe, não sei o que, você nem menciona a gente. Eu amo a minha família paterna também. Mas, enfim, então, aquilo também, esse resgate da minha mãe, foi também uma coisa importante para a minha autoestima. Eu, como um jovem mulato, em Belo Horizonte, fazendo faculdade, com sotaque do norte de Minas, né? Com uma origem mais popular, né? Com aquele cabelo Black Power, né? Não era um contexto fácil, mas isso provocou em mim uma afirmação, um orgulho. Eu fui resgatando e entendendo a contribuição dos africanos para o Brasil, conectado àquele momento do mundo do Black is Beautiful, enfim. Tudo isso provocou em mim uma autoestima muito bacana, muito interessante, né? Direcionou o cineasta que viria a acontecer e também me tornou naturalmente militante. Eu não sou conectado, eu não faço parte de nenhum grupo, não faço parte de nenhum partido, enfim, é uma postura minha como pessoa, como cidadão, como um brasileiro, tomando essas dores que vêm do meu tronco familiar materno. Bem, nós terminamos o nosso Inconfidências com a conversa com o cineasta Joelzito Araújo. Muito obrigada, Joel, por ter estado aqui em Ouro Preto conosco. Não, sempre um prazer estar aqui. Obrigado também.